Como de costume, ratifico apenas o nome, Antônio Carlos Vicente de Oliveira. Agradeço a oportunidade concedida pelo presidente desta casa, José Augusto Viana Neto, ao Renzo, que sempre tem apoiado esse trabalho aqui dos palestrantes, e a todos vocês que estão presentes e aos que nos assistem pela TV Cresce. Pois bem, a ideia da palestra, o foco no exercício profissional, o profissional da compra e venda hoje, ele, por muitas vezes, acaba se rendendo a algumas pequenas turbulências do nosso mercado. E aí o que eu pensei? Em elaborar um tema. Eu não costumo trabalhar nas minhas palestras com muita escrita, eu apenas trago aqui algo para ficar congelado em tela, até por determinação do conselho. A ideia é trazer algo de coração, né? E aí, para o profissional atuar no mercado, o que ele precisa fazer? Muitas vezes, aqueles que levaram a sério o TTI, estudaram, aprenderam de verdade, retiveram para si o conteúdo do curso para exercer na profissão, ele sabe que a nossa atividade se limita na compra, venda, permuta e locação e opinar quanto à comercialização da compra e venda. Então, o corretor de imóvel, ele é um vendedor. E venda não é algo fácil, porque se fosse fácil, todos seriam ótimos vendedores. Então, aí eu trouxe a ideia, até a fonte consta aqui do Aurélio, pela internet. O que é a compra? É a aquisição. A permuta, câmbio, troca, substituição, transposição, alocação, é o contrato pelo qual você pode ter o usufruto da coisa, usar e fruir da coisa, mediante ao quê? A um pagamento. E a questão do opinar é quando você forma um juízo, a questão do juízo de valor. Um grande problema que eu observo na corretagem, dentro da nossa categoria, é que o profissional, ele pensa muito no cifrão e pouco na qualificação. Eu costumo conversar bastante com alguns corretores mais conservadores, que têm 20, 30 anos de profissão. E esses corretores, eles conhecem a legislação da qual devemos, por obrigação, conhecê-la, que vem lá do decreto 81871 de 78, que deu força ao nascimento da lei no mesmo ano, 6530. E aí, o que acontece? Esse profissional, dentro do mercado imobiliário, ele está muito preocupado em ter muitos clientes, e muitas vezes pouco preocupado em conhecer a sua própria atuação. Durante uns 6 anos, mais ou menos, eu atuei como professor em algumas escolas técnicas. No entanto, acabei até dando aula quando o curso do PROES era presencial, curso de avaliação. E eu pude perceber o seguinte: muitos corretores, eles acabam se encravando só na compra e venda, e esquece as outras áreas que ele também pode atuar. É por isso que a questão é o foco no exercício profissional. É para que nós nos tornemos um corretor, um profissional mais completo. E isso só vai acontecer se você estiver inteirado em tudo, não em só uma parte. É claro que
existe até uma fatia que é nossa, que outros acabam pegando, que é a questão da captação do imóvel. Eu entendo que qualquer exercício profissional que consta na lei é só exercício disponível ao corretor inscrito no conselho. Mas só que muitas vezes existem até algumas imobiliárias que falam, não, eu tenho um profissional que só faz captação para mim. E existem vendas que acontecem poucos minutos após uma boa captação. Então, logo, o corretor que faz essa captação, ele está apto a comercializar este imóvel. E não a figura de um pseudo-corretor para trazer esse imóvel, sendo que existem inúmeras informações deste imóvel que você tem que conhecer do certame para fazer uma boa captação. Até mesmo, se não for feita uma boa captação do imóvel, aí os senhores vão refletir quanto a isso que eu vou dizer agora, esse imóvel ele pode ser cadastrado em uma imobiliária, sendo que muitas vezes vem sem a informação de quem é o proprietário desse imóvel, se esse imóvel está regular ou irregular, e inúmeras outras objeções aí. Então, a partir do momento que eu sou inscrito, e essa é a minha atividade, eu tenho que zelar pela atividade da corretagem. Logo, falou em corretagem, não tem engenheiro, não tem advogado, é corretor de imóvel. E além do mais, tem uma fatia muito boa ali, que é a tal da permuta, que muitas vezes os corretores não vão atrás de se especializar e de procurar saber os detalhes desse tipo de negociação. Atualmente, eu tenho ficado muito de olho na questão da franquia. E franquia, ela tem todas as regras do franqueador, porém, o particular proprietário, ele pode convencionar, seja na compra, ou até mesmo numa permuta, a negociação da coisa. Os senhores já pararam para pensar que toda compra e venda, a arras ou sinal, muitas vezes é de forma bem atípica essa negociação? Por quê? A entrada, o valor de entrada que você dispõe para o proprietário é convencionado. Então, partindo dali, quando o documento é levado para um cartório, ou até mesmo para uma instituição financeira, dependendo da forma que é feita essa negociação, muitas vezes o valor de entrada são só as partes que tiveram acesso. Então aí você acaba percebendo que a permuta é de suma importância para a nossa atividade. E muitas vezes nós só nos preocupamos com a compra e venda puramente. E aí o foco do exercício profissional é o corretor buscar se especializar naquilo que prescreve o artigo 3º da 6530 de 78, que são as atividades da corretagem. E por que isso é importante? O corretor, muitas vezes, ele tem um cliente e ele disponibiliza apenas a compra e venda para ele, sendo que muitas vezes você captar um cliente é mais importante do que captar alguns imóveis, porque esse cliente ele pode ter interesse em primeiro momento em uma compra, mas só que deste cliente pode fluir muitos negócios. Eu costumo, cada dia, materializar no meu entendimento que eu pouco sei sobre corretagem, porque aí nasce o interesse de buscar mais. Há pouco eu até falei com o senhor Rui, que aqui está, e ele me disse o seguinte, pediu o meu contato, eu falei, nós já trocamos contatos, porque muitas vezes ele me direciona
informações sobre o mercado imobiliário. Porém, eu disponibilizei aqui o meu contato, e eu quero que todos tenham o meu contato, para a gente ir com essa mesma energia e essa troca de contatos. Porque muitas vezes é uma informação que ele manda que supre uma necessidade minha do mercado imobiliário. Então o corretor ele tem que passar a se unir nessa questão. E voltando aqui ao foco, a parte da locação. Muitos corretores, às vezes por não ter o creche jurídico, por não ser uma pessoa jurídica no exercício profissional, ele acaba tendo a dificuldade de fazer um contrato de locação, onde ele pode até, mês a mês, ter um fruto desse trabalho que é feito. E muitos corretores também deixam de exercer essa atividade, de tanto de captar o imóvel e tanto atuar na parte da locação, mas ele esquece que ele pode fazer essa captação e cadastrar em uma imobiliária séria e convencionar a forma do ganho. Então, veja bem, você corretor, pessoa física, muitas vezes amigos que têm 1, 2 imóveis, te oferece, quer trabalhar a locação do meu imóvel? E você fala, não trabalho com administração. Mas aí você pode exercer a função de um captador, levar esse imóvel, essa indicação para um colega que tem imobiliária, e você convenciona ali, com ele, a forma do ganho. Porque se é a atividade do corretor, por que não exercê-la? Às vezes, por falta do conhecimento. Enquanto eu estou em aula, ministrando sobre direito, legislação ou operações imobiliárias, eu sempre falo, o corretor ele tem que ser completo. Para mim, dinheiro qualquer um ganha, profissional poucos são. A atividade da corretagem, ela muda a condição financeira de qualquer um. E aí eu vos digo com muita propriedade, tem muitos pseudos corretores que ganham muito mais dinheiro do que quem é inscrito no conselho. Mas por quê? Muitas vezes o corretor atende um cliente, ele esquece de valorizar o conselho. Você tem que mostrar a sua carteira do Cresce e fazer o comercial benéfico. Parabéns pelo senhor ter contratado um corretor legalizado. Por que isso? Porque o cliente, ele está disponível. O advogado, enquanto ele está militando no labor judicial, por intermédio da procuração adjutícia, que é aquela procuração que tem um efeito amplo na situação, se versar na questão do inventário, e é lícito, a lei permite que por intermédio de uma procuração, qualquer um pode representar terceiro, porque a procuração, ela nada mais é que o instrumento do mandato. Logo, o advogado que participa de uma questão do inventário, se ele receber a procuração escrita ou verbal dessa comercialização, por força do trabalho dele, se houver um comprador na sequência, automaticamente ele está ombro a ombro com o cliente dele. É diferente desse profissional anunciar o imóvel. Costumeiramente, eu não tenho observado que advogado anuncia o imóvel. Porém, se automaticamente acabou a tramitação do inventário, ele encontrar um comprador, ele já passa rapidamente para o dono da coisa e vão ao tabelião e fazem o contrato. Eu não vejo vício aí. Agora, a partir do momento que um corretor descobre que qualquer outro profissional que não seja inscrito no conselho faça a oferta de um imóvel, aí ele pode denunciar para um fiscal. Aí já estamos
em situação totalmente diferente. Então, pessoal, a partir do momento que, por intermédio de uma procuração, é claro que todos aqui devem saber, quando se trata de compra e venda de imóvel, a procuração válida de imóvel é só aquela do tabelião. Tá? Isso é lei, não sou eu que estou dizendo. É a procuração lavrada por tabelião. Porém, o que acontece? Após o trâmite do inventário, costumeiramente, no inventário, seja judicial ou extrajudicial, se for um inventário litigioso, teve que saber o valor da coisa. Se teve que saber o valor da coisa, automaticamente tem corretor envolvido, porque até então nós sabemos que a avaliação, quando versa de imóvel, é só corretor inscrito no conselho que pode fazer, com base na resolução 1066 de 2007 do COFES, ratificado lá também pelo Código de Processo Civil, o artigo 145, que remete ao 421, que narra todo o passo a passo do perito avaliador. Uma situação é quem se encrava na lei, que segue a lei. Agora, aqueles que fazem de forma obscura, talvez discordem de mim. Eu, particularmente, eu procuro servir a lei, né? Então, aquele que serve a lei, ele acaba partindo para aquilo que consta lá na legislação. E detalhe, apesar daquele erro ali de digitação, CO.MPRA, que é a compra, tudo que está aí tem base. Aqui eu não trouxe nada para inventar para os senhores. E até mesmo a questão da compra e venda de imóvel é o que está aqui. Tem que constar na legislação. Se não constar na legislação, fica difícil. O colega quer falar. E no caso da opinião de preço, né, da avaliação feita por engenheiro e arquiteto que também gozam do direito de fazer avaliação de imóvel, como fica? Eu tenho a minha opinião particular, mas no assunto assim, como fica? Atualmente, lá na cidade de Osasco, eu estou na parte conclusiva de uma avaliação de um imóvel que também está na fase conclusiva, está na reta final, está na parte de acabamento. E depois eu posso até disponibilizar, quem tiver interesse, vai estar aqui meu contato, eu posso até mostrar que é uma avaliação interessante. Tanto o arquiteto como o engenheiro, quando a questão versa em estrutura, exemplo, imóvel novo, por intermédio do descritivo do imóvel, e com a informação que ele ratifica, que ele é obrigado a pegar a informação quando é mercadológica do profissional da compra, venda, permuta e locação, que somos nós, corretores de imóveis, ele acaba colocando um adendo na avaliação que ele faz, com as nossas informações mercadológicas, que acabam dando condição para que ele prescreva essa avaliação. Tanto é que eles, quando vão pela Caixa ou qualquer outra empresa, eles sempre procuram uma imobiliária da região, ou ele faz por amostragem. Até mesmo porque, se ele falou um valor próximo do justo, ele encontrou esse valor por intermédio de pesquisa. Até corretor, me corrija se eu estiver errado, até corretor muitas vezes fazem avaliação, a meu ver, sem um profundo fundamento, utilizando informações por internet ou por telefone de imobiliárias. Agora, eu posso, como o nosso presidente disse há pouco, eu sigo a minha faculdade. Agora, cada um tem liberdade, é por isso que vocês recebem aí um papel que me avalia. O meu contraditório é a gravação. Se eu falei algo que vocês discordam, o meu contraditório é a gravação aqui.
O presidente vai assistir a minha palestra. Então, o que acontece? Achismo, tá todo mundo achando. Agora, seguir o termo da lei é diferente. E quando que esse profissional é um funil? Você pode ir sambando, mas chega uma hora que não é qualquer música o samba. Tem pessoas que são especialistas em dançar um tipo só de música. Ele pode até enganar balançando o esqueleto, mas na hora do carnaval mesmo, ele não sabe sambar. Da mesma forma na profissão, porque eu declaro que o corretor tem que buscar ser um corretor completo. Porque chega uma hora que a sorte não vai te ajudar. E a avaliação, a sua pergunta, a sua colocação, foi muito nobre, porque a avaliação é o futuro da corretagem. Eu venho falando isso desde quando eu ministrava aula presencial aqui no Proes. O corretor de imóvel que não se dedicar, que não se qualificar, que não buscar ser um corretor completo, vai chegar no momento ali do trabalho dele, que ele não vai conseguir ir avante. E é o termo que eu sempre uso, avante, sempre avante. Jamais, retroceder jamais. E o que eu digo? O Cresce, ele oferece o Proes, mas existem diversos cursos em diversas instituições que é interessante o profissional ir lá tentar um desconto, uma vez que já tem o curso, para conhecer a linguagem de outros profissionais que se dedicaram também a esse certame. Eu nunca fui requisitado para passar opinião minha para engenheiro e arquiteto, talvez porque eles já tenham pesquisado quem sois e sabe a forma que eu penso. O corretor, ele não pode trabalhar de graça. Se tem uma questão nossa que não falha, é o nosso boleto de anuidade. Eu tenho certeza que não há corretor no estado de São Paulo que não recebeu, porque é a única correspondência que o correio, ele segue a diligência 100%. Ela chega, acho que imprimiu, o correio já leva. E aí o corretor não pode trabalhar de graça, mas o corretor pode fazer parceria. Uma informação a respeito do opinar, formar juízo, é que você não pode fazer um falso juízo do valor da coisa. E esse juízo você vai encontrar por intermédio do quê? Pesquisa mercadológica. Tem que ser feita a pesquisa mercadológica. E o arquiteto e o engenheiro, eles não conseguem fazer a avaliação sem um corretor. Ah, Antônio Carlos, por que você está falando isso? Porque está na lei. Ou você acha que é só o profissional corretor de imóvel que tem que seguir a lei? Então, se está na lei que somos nós que podemos opinar na questão mercadológica, nós não devemos passar o bastão a nenhum outro profissional. Ah, eu estou inscrito em 8 conselhos, mas você não é corretor. Ah, mas eu sou inteligente, mas você não é corretor. Ah, que eu sou doutor, mas você não é corretor. Uma vez inscrito no Cresce, este sim pode exercer as atividades que prescreve a nossa lei. E detalhe, muitas vezes o profissional, ele acaba ficando com receio de exercer a função. Muitas vezes ele não faz um contrato da prestação de serviço. Dependendo do cliente, quando chega, ele sente até intimidado, ou às vezes a necessidade dele, ele acaba perdendo o quê? O controle da situação. E é o que o profissional não pode perder, é o controle da situação. Toda negociação, quando o corretor se coloca no lugar, na postura dele, se identifica, valoriza a profissão
Não interessa se A, B ou C, como aqui mesmo disse o presidente. A suspeita de escolas que vendem, como nós sabemos, o Conselho já atuou em investigação e acabaram fechando aí algumas escolas. Então a coisa acontece. Mas para acontecer de forma eficaz, nós que somos os lesados diretamente, objetivamente, temos que ajudar na fiscalização. Não precisa chamar o fiscal até o local, nós somos os fiscais. Porque nós podemos denunciar esse indivíduo que está praticando a função que é nossa. Eu atualmente tenho ido até no judiciário ajudar aqueles interessados a dispensar o currículo no fórum, porque tem muita gente que é tímido. E aí, às vezes a pessoa ela quer iniciar, eu também um dia fui iniciante. E quão bom é aquele que se sente aprendiz eternamente, porque ele vai sempre aprender. Agora, aquele que se vê na soberba, não preciso de mais nada, está fadado ao insucesso. Eu fico feliz quando eu ministro qualquer tipo de palestra ou dou aula, eu sou bem espontâneo mesmo, e eu fico feliz quando um gosta do que eu falei. Se eu ajudar um, valeu muito a pena, porque se um pode ajudar um outro e fica uma corrente, e o efeito é borboleta. É melhor dois do que um. E o corretor de imóveis, mesmo ele não tendo o curso de avaliação, isso não sou eu que estou dizendo, é a resolução do COFES, 1066 de 2007, prescreve que o corretor pode sim opinar. Porque eu prefiro receber um trabalho de um corretor que fez um parecer opinativo, mercadológico, que ele fez a pesquisa, ele realmente trabalhou no certame, ao invés de receber um que fez um monte de curso de avaliação, e ele é um avaliador modelo, porque ele só pega modelo, ele não sabe o quanto é árduo fazer a pesquisa de mercado. E essa pesquisa de mercado, ela começa a partir do momento que você tem o dono da coisa, o dono do imóvel, ele vai te passar inúmeras informações ali, das quais você vai iniciar passo a passo o seu parecer técnico da avaliação mercadológica. E se vocês me perguntarem, Antônio Carlos, qual é o segredo? É o ânimos, é a intenção, é a vontade. De nada vale se não tiver vontade, é o que vem de dentro para fora. É a vontade de ser profissional. Compra e venda, não é fácil lidar com ela, nós sabemos. E tem muitos profissionais que acabam desistindo da profissão porque não aprenderam a vender, mas seria um ótimo avaliador, poderia bater na porta do judiciário e se especializar em fazer a avaliação mercadológica, ser um perito judicial. Há 10 dias, mais ou menos, eu fui na 4ª Vara Civil do Fórum João Mendes, e ali naquele ofício, no cartório, eu dispensei meu currículo. E eu vou de uma forma tão espontânea, que a pessoa que ali está me recebe, ela é grata a mim, porque eu quero colaborar com o judiciário. Se vai ter fruto ou não, é consequência, porque se vem pela gratuidade judicial, pela Lei 1060, lá dos anos 50, é a Defensoria Pública que vai custear esses honorários pela gratuidade, pela tabela da extinta Procuradoria, que desde 2005 para cá, apesar de ser custeada pela União, ela está em todos os estados, ramificada muitas vezes por diversos fóruns por aí. Então, o profissional que quer entrar nessa área, ele tem que conhecer legislação. E eu fico um pouco chateado, porque muitas vezes nós temos colegas que ganham, muitas vezes 30, 50, 100 mil em uma negociação. Mas carece do quê? De conhecimento.
Conhecimento, remuneração. Trabalho, remuneração. Não fazer tudo de qualquer forma e ganhar mais que aquele que se dedicou, que estudou. E é isso que eu sempre falo em minhas palestras. O corretor, pelo valor que ganha numa negociação, ele tem que saber muito da profissão. E eu fico muito feliz quando eu encontro um corretor que é novo no mercado, e ele está lá no cantinho do plantão. Eu tirei número alto na roleta, eu estou estudando, aproveitar o dia, porque daqui tantos dias eu tenho uma prova para fazer. O que significa isso? Ele vai aprender, ele vai reter para si o quê? O conhecimento. Então esse aí, ele não vai contar só com a sorte depois, porque se ele chegar numa situação que ele tem que dar um parecer, que ele vai fazer o papel do verdadeiro consultor, que é aquele que conhece o dispositivo da profissão, ele não vai receber reclamação e não vai ter ninguém pleiteando a devolução da comissão por falta de profissionalismo da parte dele. E daí o corretor, ele tem que fazer o quê? Ele tem que procurar ser um corretor completo. E não fazer tudo mais ou menos. Porque se for fazer mais ou menos, vai chegar uma hora que você vai pegar um profissional, como o senhor mesmo, qual o seu nome? Tiburcio levantou a questão do arquiteto e do engenheiro, de fazer a avaliação. Vai chegar uma hora que você vai pegar um cliente que tem esse entendimento, e ele vai perguntar: o senhor é corretor? Sim. Está inscrito no conselho? Sim. Mas o senhor não me prestou nenhuma informação que faça valer essa comissão que o senhor está levando aí. Amigos e colegas, quando eu levanto essa questão, muitas vezes eu não estou frisando a comercialização nos lançamentos, porque lá no lançamento, você tem tudo lá. Você tem o gerente, você tem o coordenador do produto, você tem o setor jurídico, você tem a análise de crédito. Então o esforço é mínimo. Mas a partir do momento que você vai para o mercado de terceiros, ou você é, ou você não é. Porque o mercado de terceiro exige um conhecimento na análise dos documentos do imóvel. Porque senão corre o risco de você ofertar e até marcar uma negociação, uma reunião com aquele possível comprador, e quando você vai ver a documentação do imóvel não está atualizada. E aquele comprador, ele já tinha te avisado que ele ia buscar uma parte do financiamento. E aí acontece o quê? Acontece uma situação que o corretor, ele trabalhou, a hora que ele conseguiu marcar ali a proposta da compra e venda, ele não percebeu que ele não observou um requisito sine qua non, a condição sem a qual ele não poderia deixar de analisar a documentação do imóvel. E aí depois, lá na frente, esse cliente vem comprar o imóvel com uma outra imobiliária, que trabalhou na regularização daquele imóvel, e aí com a base legal que consta lá no artigo 722 a 729 do nosso Código Civil, o que vai acontecer? O corretor, ele vai querer buscar o ganho, porque ele trabalhou, mas veja bem, o corretor, ele não exerceu a atividade com o zelo, porque ele não zelou em ter o conhecimento da atividade dele. Então, pera lá, porque não saiu à venda enquanto ele estava atendendo? Por falta de, sem conhecimento,
sem remuneração. E aí ele vai rebater aqui ao conselho pedindo amparo. Porque tem que esgotar a esfera administrativa para depois tentar lá no judiciário. E aí aqui mesmo, Skyfall, a queda do céu, o hecatombe, ele cai por quê? Ele não teve conhecimento na condução do trabalho. E aí o cliente comprador foi buscar o quê? Um profissional que prestasse o serviço da forma adequada. E é por isso que, é claro, poxa, mas isso a gente já sabe. Sim, mas tem muitos profissionais que receberam a carteira definitiva há uma semana. Então, quando eu falo para aqueles que não sabem. E tem muitos profissionais que têm interesse, mesmo há alguns anos na área, eles têm interesse em buscar o saber. E buscar o saber é o que eu sempre falo, é sinônimo de resultado. Ultimamente eu tenho prestado mais consultoria para corretor inscrito a cliente, porque tem muitos corretores que pegam bons negócios, até mesmo na questão de avaliação, e não buscaram se especializar, tem dúvida. E na nossa profissão, nós podemos atuar com o famoso 50, que é o 50 em inglês, não é verdade? E aí a gente faz a parceria. Porém, no que versa a atividade da corretagem, é só corretor. É um tema, a meu ver, de suma importância, porque ele busca a trazer para o corretor, a valorizar a atividade dele. Porém, como se deixar, eu gosto tanto da corretagem que eu ficaria falando aqui a noite toda. E como eu sei que muitos aqui vieram do trabalho, eu vou abrir as perguntas. Aqui eu vou deixar meu contato em tela. Aquele que tiver interesse em conversar a respeito de avaliação, que tiver alguma dúvida, pode me passar e-mail. Eu agora estou partindo também, que muitos colegas, como o Antônio Carlos, o Cassioli, que aqui estão, partindo para o lado da mediação, que nós tivemos agora neste ano, passa a vigorar um ano após, no caso, ano que vem, a Lei 13.105, de 16 de maio de 2015, ela é a atualização da Lei Processual Civil, que era lá de 1973. Então, essa nova lei, ela obriga, todo o processo deve passar por uma mediação. As partes devem falar, as partes devem ser ouvidas. É momento do judiciário, ouvir as partes. As partes devem conversar. Então essa lei 13.105, que passará a vigorar a partir do dia 17 de março de 2016, porque como nós sabemos, na lei civil, inclui para o próximo a contagem do prazo, não é assim? Na contagem penal, conta-se desde o início. Se o fato ocorreu hoje é o primeiro dia. No civil, exclui o primeiro e inclui o último. É por isso que a lei foi do dia 16 de março e ela passa a vigorar dia 17 de março do próximo ano. Verdade? Muito obrigado.